Agora são 7 horas, pontualmente 7 horas. Nós daqui a pouco vamos colocar no ar alguns vídeos, inclusive de manifestações de petistas pedindo a soltura do ex-presidente Lula, mas agora nós temos uma participação aqui na programação da Jovem Pan, lembrando que estamos no ar em AM, FM e também por imagens na internet, a advogada, a constitucionalista, a professora Vera Chemin. Doutora, como vai? Boa noite, obrigado mais uma vez pela atenção. Boa noite, eu que agradeço. Doutora Vera, a questão é a seguinte: estamos no aguardo de uma manifestação do presidente do TRF4. Se ele referenda a decisão do plantonista ou desembargador Rogério Favretto, ou se ele fica ao lado, de uma certa maneira, da decisão colegiada, como foi já o posicionamento do relator João Pedro Gebran Neto. Essa situação é muito distinta de tudo que a senhora já viu? A senhora tem uma longa experiência nessa área da justiça? Olha, o que você acabou de falar é realmente o que está previsto no regimento do TRF4. Então, situações como essa, como é o caso do habeas corpus, que foi impetrado, então, veja bem, o desembargador plantonista determinou soltura. Aí o argumento do juiz Moro é que ele seria incompetente e que, portanto, o relator do caso é que seria competente para decidir. E, realmente, a competência sempre vai ser do juiz que a gente chama prevento, aquele que acompanhou todo o processo. E, nesse caso, é o desembargador relator, que é o Gebran Neto. Agora, a outra opção, como você bem falou, e também está prevista no regimento, é que o presidente, em época de recesso judicial, como é o caso aqui, vá referendar ou não a decisão do plantonista. É exatamente isso, tá? Perfeito. Aqui Vitor Brown, o Daniel Lian também, para participar da conversa com a constitucionalista, doutora Vera Chemin. Agora, doutora, não é preciso que o desembargador Thompson Flores seja provocado a se manifestar, né? Ele pode tomar essa iniciativa e tentar colocar ordem na casa, tentar dar um parecer final sobre essa discussão, assim que ele achar necessário, né? Não é preciso que ele seja acionado, né? Exatamente. Uma das funções que estão previstas no regimento interno do TRF4 com relação ao presidente é justamente essa, de que ele pode decidir durante o recesso judicial sobre questões relevantes e de urgência, entre elas o acolhimento ou não de um habeas corpus. Daniel. Doutora, depois desse imbróglio todo, de todo este impasse, a senhora acredita que haverá uma decisão ou pelo menos uma discussão dentro mesmo do próprio judiciário para que sejam colocadas verdadeiramente quais serão as posições hierárquicas para futuras decisões? Olha, na verdade, do ponto de vista hierárquico, a gente já tem todas as regras previstas, tanto no regimento interno do TRF4, quanto a nível macro-jurídico no próprio Código de Processo Civil, ou, se for o caso, no Código de Processo Penal. O que está acontecendo agora é uma coisa, digamos assim, inusitada, pelo menos a nível de segunda instância, que é o TRF4. Realmente não se esperaria uma situação dessa em que houvesse um embate de decisões, ou seja, divergentes, né, entre dois desembargadores do mesmo tribunal. Realmente isso ninguém esperava, mas de acordo com a sua pergunta, essa questão da hierarquia já está totalmente prevista, quer dizer, não há o que discutir aí. O que realmente houve foi esse embate no sentido... Porque o que acontece aqui? A decisão do plantonista estaria pautada nos fundamentos colocados no habeas corpus impetrado por esses 3 deputados petistas. Acontece que os argumentos ali colocados não são válidos para que se acolha ou não o habeas corpus. Veja bem, nós temos ali, em primeiro lugar, argumentos recorrentes, ou seja, argumentos que já tinham sido apresentados pela defesa do ex-presidente Lula no processo, quer dizer, foi durante o julgamento da segunda instância, do TRF4, quando ele foi condenado novamente, quer dizer, quando foi ratificada a condenação dele pelo juiz Moro,
Depois nós temos embargos de declaração que foram interpostos pela defesa e que não foram acolhidos por unanimidade. Então, o que acontece? Todos os recursos a nível do TRF4 foram exauridos, não há mais o que fazer ali. Hoje o que vem esse habeas corpus a ser impetrado, colocando os mesmos argumentos que a prisão em segunda instância não se poderia dar, porque teria que ser depois do trânsito julgado, da sentença, que o presidente Lula teria sofrido constrangimento ilegal, impedido visitas à prisão, e que o juiz Moro teria sido parcial. Então, isso já tinha sido colocado anteriormente. E veja bem, o que é importante aqui do ponto de vista processual? Essa repetição de argumentos não é nem o caso, mas são argumentos, são fundamentos que já foram julgados, já foram discutidos e já foram decididos anteriormente pelo TRF4. E aí o que nós temos do ponto de vista processual? Quando você tem um plantonista lá, no plantão judicial, o artigo do regimento interno do TRF4 prevê que durante o plantão judicial não se pode decidir sobre questões que já foram discutidas, já foram analisadas durante o processo, que é justamente esse o caso. E, ademais, o fato novo que esses deputados colocam na impetração do habeas corpus seria o fato de que o ex-presidente Lula ele seria pré-candidato à presidência da República e, portanto, precisaria urgentemente de ser solto para que possa fazer a campanha. Com todo respeito, esse argumento, do ponto de vista penal, é totalmente descabido. Esse é um argumento que não cabe no âmbito de uma ação penal, porque não tem a ver com o acolhimento de habeas corpus nesse sentido, porque já se parte de uma condenação, e essa condenação foi de um colegiado, então não há que se discutir nesse sentido. Agora, doutora, mesmo que a questão se encerre agora com o posicionamento do desembargador Thompson Flores, do presidente do TRF4, essa discussão continua depois, caso ele de fato negue a liberação, negue a soltura. O PT depois pode recorrer aí ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ primeiro, enfim, essa questão pode chegar às instâncias superiores, às cortes superiores? Não, a princípio não, porque trata-se de um habeas corpus e ao que me parece, foi decidido em sede de liminar, então não foi decidido ao mérito, né? Subtende-se que negaram a liminar e quando quando o TRF4 voltar do recesso, pelo menos subtende-se que será decidido em plenário o mérito do habeas corpus, o que eu acredito que não vai adiantar nada, porque nós vamos ter o mesmo resultado, né? Veja bem, essa questão também é importante, já respondendo antes de eu continuar. Então, não é o caso de recorrer ao STF ou ao STJ, a não ser que se impetre um novo habeas corpus, como a defesa do ex-presidente Lula já tem feito várias vezes. Tá? Agora, voltando um pouco à questão do habeas corpus, só para esclarecer para o ouvinte, um habeas corpus, ele procede no âmbito de uma prisão cautelar, por exemplo, uma prisão preventiva. Então, o advogado vai e impetra um habeas corpus em favor do paciente, argumentando que ele não se enquadra numa situação prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vou te dar um exemplo. Então, o paciente não é ameaça à ordem pública, não constitui ameaça à ordem pública, o paciente não está obstruindo a instrução criminal. Então, diante disso, o paciente pode ser solto, então, em sede de prisão preventiva, mediante a impetração de um habeas corpus. Agora, no caso do ex-presidente Lula, ele já trata-se de uma prisão-pena. E o que é uma prisão-pena? É uma prisão decorrente de uma condenação julgada, quer dizer, foi processado e julgado por um colegiado e, de acordo com a atual jurisprudência do STF, ele pode ser recolhido à prisão a partir dessa decisão em segunda instância. Então, nesse caso, não há o que discutir. Agora, o habeas corpus impetrado em face de uma prisão-pena, ele não faz sentido, a não ser em algumas situações muito excepcionais, como, por exemplo, que haja uma
um abuso de poder por parte de uma autoridade coatora, no caso o juiz Moro, que é o juiz aqui que está sendo visado no caso, né? Que haja uma ilegalidade durante o processo que condenou ele, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, ou mesmo um constrangimento ilegal. E no meu entendimento, não houve nenhuma dessas situações não aconteceram e, portanto, são excepcionais e, nesse caso, então, o habeas corpus não procede, não há sentido em impetar um habeas corpus diante de uma prisão-pena, a não ser se fosse esse o caso que eu citei, esses casos que eu citei, que eu acho que não é. Perfeito. Nós conversamos aqui nessa programação especial da Jovem Pan, a advogada, a constitucionalista, a professora Vera Chemin. Muito obrigado mais uma vez pela atenção da senhora e um bom fim de domingo. Eu que agradeço, uma boa noite para você e para os seus ouvintes.